Você realmente acha que o Superman venceria o Hulk? Ou será que o Hulk já ultrapassou até os deuses da Marvel e ninguém percebeu? Hoje a batalha mais polêmica dos quadrinhos vai ser exposta com todos os efeitos cósmicos, escalonamentos metafísicos e a verdade também que nunca te contaram. Imortal Hulk, World Break Hulk, Hulk do Inferno, o Hulk enfrentando entidades como o vazio, o tempo e até a própria morte. Do outro lado, Superman quebrando barreiras do espaço e tempo, enfrentando deuses, fonte e resistindo à antítese da existência. Quem é o verdadeiro Titã Supremo? Hoje você vai ver a verdade nua e crua, sem ser fanboy, sem enrolação, só fatos, poderes e destruição em escala multiversal. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, batalhas entre personagens, considere se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, ser membro aqui do canal também, que você vai ter benefícios. Desde já, meu muito obrigado. Vamos começar a falar um pouquinho mais sobre o Superman. Todos os heróis nascem da ideia do deus dos heróis, com o Superman tendo o elo e conexão mais forte, a ponto da Hitcom Corps não conseguir alterar a sua história. A edição 5 do 9 Deuses coloca o Superman, o qual não estava no local do confronto, segurando então um ataque, um golpe do Orion facilmente. Nesse momento da história, o Pai Celestial tinha tirado as restrições dos novos deuses de usar o poder da Source, a fonte. Esse golpe do Orion estava com a intenção de matar o Scott Free, o Senhor Milagre. E o Superman, ele é a personificação da força da vida do universo, que se expande e multiplica. Ele também e outros membros da Liga da Justiça sobreviveram a ataque do Gorilla Grodd, que tinha todo o poder do Darkseid atual e que está mais forte do que nunca visto antes. O Superman da Terra Zero e o Reino da Manhã deram one shot no Gog, que tinha um pedaço da equação antivida. Ele também, estando muito enfraquecido pela tortura do Darkfather, Batman com o poder do Darkseid, e tinha Kryptonita alojado dentro do seu corpo. Mesmo assim, o Superman ele foi capaz de resistir à equação antivida e logo depois se libertar e derrotar o Darkfather com um soco só. O Superman também derrotou o Métalo, que estava com o poder de uma caixa órfã, e para contexto, as caixas órfãs tiram o poder da fonte. Essas mesmas caixas órfãs que transcendem a vida, a morte, o espaço, a entropia e os caminhos infinitos. Mr. Terrific considera o Flash Wally West que tem poder infinito, mas ele não tem certeza que o Flash, por exemplo, ele poderia ser mais poderoso que o Superman. Ou seja, Mr. Terrific deve considerar que o Superman também tem poder infinito. Derrotou Alterus. Alterus é o poder o suficiente, ou bastante, né, para poder criar arquivos de realidades. Superman separou dois universos também. O Superman enfraquecido, depois de ser usado como canal para parte do poder da totalidade, Superman tancou ataques de toda a tropa ultravioleta, que foi declarada a maior e mais poderosa corporação de todos os tempos, e tancou também ataques do próprio espectro invisível vivo, Umbrax, a galáxia viva. E após isso, o planeta Terra se tornou um lanterna branco planetário, tendo controle total de todo o espectro emocional. Quando isso aconteceu, todo o exército de Umbrax lançou seu poder total na Terra e foi dito que o ataque poderia destruir o planeta Lanterna Branco inteiro. E mesmo assim, o Superman enfraquecido tancou esses mesmos ataques. Os Lanternas Brancos têm poder sobre todo o espectro emocional. Em Crise Final, por exemplo, o Superman já podia conter a sangria facilmente, que vale lembrar que a sangria, ao entrar em contato com alguém, ela divide a pessoa em infinitas variações de si mesma pelo multiverso todo. O Superman, ele é a personificação da vida, ser puro de luz e calor. O Senhor do Tempo não consegue apagar o Superman. Ele também é a verdade e a justiça dita pelo próprio espectro. A morte faz a esperança deixar de existir e mesmo assim o Superman não deixou de existir. A morte também diz que o Superman é a personificação da esperança. O Batman afirma que o Superman retém o seu poder e o regular inconscientemente, sem que ele mesmo possa perceber. Ou seja, isso também varia muito o nível de poder dele. Superman diz que se contém também contra seus inimigos, confirmando também novamente. Derrotou Sigmar, um ser de poder cósmico, além de qualquer outro inimigo anterior do Superman. O próprio Superman fala que os ataques do Sigmar eram mais poderosos que qualquer outra coisa que ele já sentiu. Nessa mesma HQ também cita que Sigmar era mais poderoso que o Superman, que tinha enfrentado outros inimigos, como por exemplo o Forjador de Mundos. Superman também estava aguentando
usando a equação antivida enquanto estava sendo constantemente exposto por vários tipos de kryptonita do multiverso sombrio que estavam matando as suas células kryptonianas. Ele também nocauteou o Forjador de Mundos com um soco só. O Superman, ele só fez isso porque estava supostamente upado pelos sóis, mas vale lembrar que o próprio Forjador já disse que ele tinha medo do Superman e que ele, se enfrentasse o Superman 100%, ele morreria. O Forjador do Mundo enfraquecido era mais poderoso que o Anti-Monitor upado. Conseguiu também competir com sua visão de calor com a Guardiã, que tinha 4 das 7 energias da totalidade. Existiu também o ataque do Umbrax, que é um poder maior que os Lanternas Brancos, e ele também, ainda não perto de seu poder total, como reconhecido pelo próprio Luthor, empatou com Apex Lex Luthor, que tinha a energia de todo o multiverso sombrio, que são basicamente 7 hacks de nível criação, e foi fortalecido pelas 7 forças da criação. E mesmo assim, Lex mais tarde admitiu que o Superman é o ser mais forte do planeta, mesmo depois do Lex estar com o power-up gigantesco com esse poder. Quebrou os escudos do God Brainiac com um soco que eram comparáveis à sangria, lutou e nocauteou brevemente o God Brainiac com um soco que fez todas as versões do Brainiac pelo multiverso sentirem, e o God Brainiac que tinha um poder além da Soso Hall, chegando na sexta dimensão, e quando o Superman parou de se segurar, os passos dele estavam tremendo a esfera dos deuses. E o que é a esfera dos deuses, resumidamente? Ela é uma realidade metafísica que é o lar de todos os deuses e criaturas extradimensionais do multiverso, e a fonte de toda a magia existe, além de ser também uma das 7 forças do universo e as regras cósmicas também originadas da própria fonte. Highfather diz que o Superman tem um poder que pode destruir toda a existência. Resistiu também à multitude que matava duendes da quinta dimensão. Em Action Comics número 1000, Superman dominou o próprio Hypertempo e abriu o caminho para sair dele. Superman teve que dominar o Vandal Savage, que tinha controle sobre todo o Hipertempo e estava então manipulando ele para ser uma gaiola para o Superman. O que significa que ele teve que superar o próprio Hipertempo para se libertar. Superman também quebrou correntes que transportam estrelas através das galáxias. E na HQ Superman Up in the Sky número 5, Superman ele é capaz de voar para o universo mortal para Apocalipse e vice-versa. E ele também é mais como um ser de vida longa do que um verdadeiro imortal. Ele é apenas parcialmente imortal, no sentido de que viverá para sempre, será o último ser vivo na existência no fim dos tempos. Ele sobreviverá a tudo e a todos no multiverso. Em tese, Superman ele pode aprender a voltar à vida. Por exemplo, o Kong Kenan, um Superman chinês que obteve o Chi dos Supers quando sua versão dos 952 morreu, ele pode se reviver devido então a ter o mesmo Chi que o Superman tem, que já transcendeu a morte antes, e ele foi revivido, tanto que pode voltar à vida e se guiar pelo Ki por todos os 8 trigramas do Bakwa. Falando então agora sobre o Hulk ele chacoalha e resiste a todo o multiverso Marvel, causando então destruição infinita inimaginável enquanto luta contra os próprios Ufugis na Crossroads. Ele também já destruiu a armadura feita com o corpo de energia de um celestial e quebrou as correntes que prendiam o primeiro firmamento, as mesmas correntes que a eternidade não conseguiu quebrar. Venceu o Titan Hulk, que foi dito pelo criador do Knu que o Titã era mais forte que ele. Afastou e derrotou a manifestação física do Below Hall com uma palmada que tinha milhões de seres infernais dentro dele, destruiu o conceito de tempo e espaço, conectando o passado e o futuro, separou o conceito de matéria e antimatéria. O Hulk também já destruiu um vidro temperado de partículas de zona fantasma, que é uma dimensão puramente conceitual, e ainda assim conseguiu negar o conceito dela, pois qualquer um que toca em partículas da zona fantasma é automaticamente teletransportado para uma outra dimensão. A edição 3, nenhum filho ou filha da Mãe dos Horrores chegou à vinda da Fênix. Apenas os filhos da Mãe dos Horrores já ameaçavam o nexo de toda a realidade, e o próprio Hulk, na forma base, com um pouco de esforço, venceu eles. Fora que o Hulk também tem o poder da chama verde, uma chama vinda diretamente do Toa. Na edição 4 de O Hulk, o Filho Fraturado, a recente agora, para contextualizar um pouquinho, a chama verde ela é capaz de negar qualquer tipo de imortalidade, pois o poder vem do Toa, e o Hulk é o próprio espírito dele. E aqui tem então Below Hall, que é a ira e também o ódio do Toa. A edição 26, só que para ter uma noção
um pouquinho melhor, né, o quão poderoso e também importante é o Hulk, ele foi dito sendo o único que pode abrir um selamento que o Toa colocou na Mãe dos Horrores. Nem mesmo entidades mega poderosas como Eternidade, Oblivion, Tribunal Vivo, a Fênix e outros é capaz de tal feito. A edição 16, cosmologicamente agora, com o Hulk em Geburah igual o Shad, ele ainda assim consegue afetar Talmiel, que é igual a Keter. Keter é mais ou menos por onde o Toa dá à luz as suas narrativas. A edição 26 é dito que o Hulk irá derrotar a Mãe dos Horrores, a mesma que o Toa precisou selar ela, pois ela conseguiu superar até a onisciência dele, se escondendo na Terra Principal 66. A edição 1, para vocês entenderem o quão perigoso é o Hulk, a filha mais velha da Mãe dos Horrores diz que o Hulk tem um espírito do Bilohol dentro dele. O Bilohol é o próprio Toa, só que na sua versão, digamos assim, né, do ódio. A edição 16 novamente é confirmado que além da própria filha da Mãe dos Horrores, que entrou no antigo filho fraturado, chamou o Hulk de filho do Toa. O Hulk, ele é o filho fraturado. Imortal Hulk, edição 13, Brian Banner, lá em Imortal Hulk, diz que o Hulk nunca foi o filho dele, e sim do Bilohol, que é o seu lado do ódio do próprio Toa. A edição 26, o Hulk recentemente foi preso em uma barreira do tempo que desacelerava ele em 50 vezes. Mesmo assim, o Hulk conseguiu se mover rapidamente e conseguiu quebrar a barreira temporal. Novamente, edição 26, a mente do Hulk atualmente é praticamente inacessível, onde ninguém consegue controlar ele. Edição 5, Hulk atualmente, na sua versão base, está enfrentando seres que ameaçam todo o nexus da realidade do universo Marvel. Hulk número 14 de 2023, um exemplo que o Hulk pode fazer, assim como outros em suas versões fizeram também, é o Hulk sair da encruzilhada que liga infinitas realidades e ter voltado para o universo principal 616. Então o Hulk, que estava usando o corpo do Hulk, fez isso, abriu um portal dimensional com suas mãos. Hulk quebrando as correntes do primeiro firmamento, que é uma construção abstrata extremamente alta, a mesma corrente que aprisionou a multi-eternidade, bem como também destruí-lo completamente, se necessário, a multi-eternidade vê tudo no multiverso, ou omniverso, como apenas narrativas. Para ter ideia, o Hulk também é capaz de lutar contra o pai do céu Thor, ou então Skyfather Thor, que escalou para derrubar a Yggdrasil. Destruir a Yggdrasil, jovens, destruiria a criação. O núcleo da Yggdrasil é o coração de tudo, onde então se refere à multi-eternidade ou multiverso. O Hulk derrotando o primogênito mais velho, o filho da Mãe dos Horrores, um ser abstrato, para fim de contexto agora, O ser conhecido como mais velho é o primogênito da Mãe dos Horrores, um ser antigo que não foi criado por um acima de todos, mas quando sua mãe tentou depor um acima de todos, criando então uma outra criança chamada de Urdru, o criador do multiverso ficou com raiva e manifestou um abaixo de todos que destruiu Urdru e prendeu a Mãe dos Horrores em uma prisão que só poderia ser aberta por seu poder. Quem vence? Superman, ele é a personificação da vida, da esperança e da própria força narrativa dos heróis do universo DC. Tem uma conexão direta com o Deus dos heróis, sendo então a sua expressão mais pura da Retcon Corpus, que não consegue reescrevê-lo. Ele representa conceitos primordiais como luz, verdade, justiça e esperança, persistindo mesmo na ausência da própria existência. Ele é parte das 7 forças da criação e sua existência reverbera até a esfera dos deuses, realidade, espaço e tempo e morte. Já o Hulk, ele é o filho fraturado, a criação e encarnação direta do Bilohol, que é o lado do ódio do Dona Bovol. A porta, a chama verde, energia superior que nega a imortalidade e é o fogo sagrado do Toa. Ele está diretamente ligado à estrutura narrativa do multiverso como conflito, funcionando como avatar do caos criativo e destrutivo. A sua existência nega conceitos fundamentais como espaço, tempo, matéria e antimatéria. Ambos têm ligações com níveis narrativos altíssimos, mas o Hulk, ele se alinha com o Toa, todo o topo da metafísica da Marvel, enquanto o Superman, ele é o herói alfa do hipertempo da DC, com acesso a forças da criação e resistência restrita narrativa. Resultado seria um combate ontológico com um empate, mas com uma leve vantagem ao Hulk com a profundidade metafísica por lidar diretamente com Toa e Bilohol, entidades mais absolutas que os deuses da própria DC. Poder bruto, escala cósmica e impacto multiversal. Superman, ele quebra escudos com densidade comparável à sangria multiversal, resiste a ataques que destruiriam o Lanterna Branco
planetário com espectros emocionais absolutos. Seus passos fazem a esfera dos deuses tremer. Já separou dois universos, estão com o Brax e nocauteou o Forjador de Mundos, nível de sexta dimensão. E já o Hulk, ele luta na Crossroads, destruindo e tremendo infinitas realidades, quebra as correntes do primeiro firmamento, algo que a eternidade não conseguiu fazer, além do nível do multiverso. Derrota o Titan Hulk, dito ser mais forte que o criador do GNU, enfrenta filhos da Mãe dos Horrores que ameaçavam o nexo da realidade, o que conecta com tudo na Marvel. Resultado, um empate em escala destrutiva. Ambos demonstraram capacidade de colapsar realidades inteiras com força física, e o Hulk, no entanto, ele se escala para nível além do multiverso com interações com a eternidade, Billow Hall e destruição de conceitos. E esse é um ponto a mais aqui para o Hulk: regeneração, imortalidade e resistência existencial. Superman ele sobrevive mesmo quando a esperança deixa de existir, resiste à equação antivida, mesmo com várias criptonitas multiversais destruindo suas células, vive até o fim do tempo e pode renascer com base do Chi, como sugerido pelo próprio Kong Kenan, e quebrou o controle total do Hypertempo, algo que aprisionava até deuses. O Hulk é tecnicamente irremovível da existência por sua conexão com Billow Hall. Sobrevive da chama verde que nega a imortalidade, barreiras temporais que não conseguem segurá-lo, mesmo em 50% de desaceleração. Sua mente ela é inacessível, se tornando imune ao controle mental ou psíquico. Resultado, uma leve vantagem para o Hulk. Ambos têm regeneração e sobrevivência narrativa absoluta, mas a ressurreição e resistência conceitual do Hulk via Billow Hall colocam ele ligeiramente acima em consistência metafísica, habilidades e poderes únicos. Superman, com a sua visão de calor, que luta com a Guardiã com 4 das 7 energias da totalidade, tem também voos interdimensionais, força adaptativa, visão microscópica, sônica e afins, dominou também o Hypertempo e bateu em entidades da sexta dimensão. E o Hulk, com a energia da chama verde, que nega a existência, imortalidade reescrita, pode quebrar a zona negativa conceitual com impacto físico. Ele é o portador do ódio do Toa, usando então como ferramenta de destruição narrativa. Resultado, o Hulk ele vence por hacks cósmicos e efeitos conceituais. O Hulk ele possui habilidades que quebram a narrativa, negam conceitos e entidades metafísicas, o que vai além da versatilidade do Superman, que ainda assim depende de poderes energéticos e físicos, como então com upgrades cósmicos, inteligência, controle e consciência. Superman ele é altamente inteligente, pensamento tático de nível cósmico, costuma se conter instintivamente, limitando seu próprio potencial. Já enfrentou diversas entidades manipuladoras como Wanda Savage, Dark Father e outros. E já o Hulk, com a fusão entre Ben e o Billow Hall, a sua mente agora ela é impenetrável. A HQ Hulk de 2023 mostra o controle sobre portais interdimensionais com as mãos, algo inconcebível sem lógica tradicional, capaz de resistir à manipulação psíquica e à leitura da própria narrativa. Resultado, aqui temos um empate mais técnico. Superman ele é mais estratégico, mas o Hulk ele é mais impossível de ser manipulado mentalmente e que compensa a diferença de tática. Conclusão, Superman ele vence se ele estiver operando em seu ponto pico de poder máximo, sem se conter, levar a luta para o plano hipertemporal e utilizar o seu conhecimento tático e forças da criação, explorar a emoção e a esperança como força narrativa final. Já o Hulk ele vence se ele estiver no estado de Geburah, Billow Hall com a chama verde ativa, explorar a negação do conceito imortalidade, matéria, espaço e tempo, levar a luta para o plano de conflito cósmico metafísico onde o Toa e Billow Hall existem. Ou seja, quem venceria em um escopo geral seria sim o Hulk, por pequena margem. Por quê? O Hulk ele se escala para níveis narrativos absolutos com poder derivado diretamente do Toa, manifestando a chama verde, que nega até a existência. Mesmo que o Superman esteja no topo da hierarquia da DC como conceito, a sua conexão é com a ideia dos heróis, que está em um nível abaixo da fonte ou a presença, enquanto o Hulk está na esfera diretamente ligada à força criadora e destruidora da Marvel. Mas a luta seria praticamente equilibrada na maioria das condições. Apenas se os dois estivessem com todo o seu potencial liberado, o Hulk ele ganha com alcance metafísico maior e por afetar a própria base da realidade e narrativa da Marvel. Diga nos comentários, você acha que o Superman vence ou o Hulk vence? Sugira novos combates e se inscreva no canal para não perder novas batalhas, novas novidades. O Hulk está atualmente muito mais poderoso que o Superman.